Muitos desastres atingem duramente, mas as coisas mudam rapidamente. As pessoas fogem das suas casas, encontram um abrigo e podem regressar a essas casas ou encontrar novos alojamentos pouco depois. As pessoas precisam de comida e água, mas podem encontrar postos de socorro. As pessoas precisam encontrar um lugar para dormir e encontrar um lugar num estádio ou num hotel. Às vezes as coisas não acontecem tão facilmente. Às vezes as coisas quebram e ficam assim por muito tempo. O século XX é composto por 100 anos de histórias de terror sobre guerras sem sentido, genocídios, fomes provocadas pelo homem e outras catástrofes causadas pela arrogância humana. É fácil pensar que evoluímos além disso. Eventos de longo prazo. Aqui estão alguns eventos dos últimos 20 anos ou mais, recente o suficiente para que você provavelmente se lembre de alguns deles. O Afeganistão é uma região notoriamente difícil para se viver. Em 2008, a situação ficou ainda pior. A temperatura caiu para menos 30 graus Celsius e o céu caiu 70 centímetros de neve. Quase 1.000 pessoas morreram. Os hospitais tiveram que realizar centenas de amputações em todo o país para lidar com o congelamento de pessoas que caminharam pela neve. O Afeganistão é um país cheio de agricultores e milhões de ovinos, caprinos e bovinos morreram. Mesmo depois de a neve ter desaparecido, as pessoas ainda tinham de viver com membros perdidos e com menos gado, o que, para um agricultor de subsistência, é como perder o seu meio de subsistência. Agosto de 2003 foi um dos meses de agosto mais quentes já registrados no hemisfério norte. De acordo com o Earth Policy Institute, 35.000 pessoas morreram por causa do calor. A França teve uma situação pior do que a maioria dos países, sofrendo quase 15.000 mortes. Esses números tornam-no cerca de 20 vezes mais letal do que a conhecida epidemia de SARS. Tudo isso aconteceu em nações bem desenvolvidas do primeiro mundo que têm ar-condicionado e excelentes cuidados médicos. Era manhã do dia 26 de dezembro de 2004 e o mundo se preparava para mais uma virada de ano, quando a Terra tremeu de forma violenta debaixo do Oceano Índico, 160 quilômetros a oeste da ilha de Sumatra, na Indonésia, no Sudeste Asiático. Uma extensão de 1.200 quilômetros da placa tectônica indo-australiana avançou sob a placa da Eurásia, causando uma elevação de algo em torno de 20 metros do fundo do mar. O deslocamento gerou um terremoto de 9 graus de magnitude, que movimentou bilhões de toneladas de água e desencadeou uma série de ondas na superfície, o que ficou conhecido como o tsunami do Oceano Índico. Esse tsunami, gerado por essa cadeia de eventos, causou destruição em 14 países, devastando cidades inteiras, provocando alterações em paisagens e matando mais de 227.000 pessoas. A Indonésia foi o país mais afetado, com o maior número de mortos estimado em cerca de 170.000. Em 2010, o Haiti sofreu um catastrófico terremoto de magnitude 7, seguido por 52 tremores secundários. Esta foi uma crise humanitária inacreditável. Muito menos pessoas poderiam ter morrido, exceto que os esforços de socorro foram um desastre por si só. Os sistemas de transporte aéreo e marítimo eram disfuncionais. Hospitais foram danificados ou destruídos. Toda a rede elétrica caiu em grande parte do país. Pela fotografia de satélite, havia uma mancha escura perceptível à noite, próxima à República Dominicana. Os sistemas de comunicação foram destruídos. E depois houve o simples caos administrativo. Num caso, grandes quantidades de água engarrafada foram encontradas dentro de um hangar do avião, muito depois de o problema de água ter sido resolvido. Ninguém conseguia explicar quem colocou a água lá ou há quanto tempo ela estava lá, ou por que estava lá quando havia pessoas por todo o país ainda desesperadas por água. Em 2005, o furacão Katrina causou danos no valor de 125 bilhões de dólares, afundando Nova Orleans. O vento viajava a uma velocidade terrivelmente rápida de 280 km por hora. Os diques romperam e inundaram a cidade. A tempestade deslocou milhares de pessoas que foram forçadas a ficar com a família fora da cidade ou a viver em tendas montadas dentro de estádios desportivos. Felizmente, como os furacões são previsíveis com a moderna tecnologia de rastreamento meteorológico, muitos conseguiram evacuar a área e cerca de 2.000 pessoas morreram. Demorou muito para que muitas dessas pessoas encontrassem um novo lar. Muitas empresas desapareceram e todos que lá trabalhavam estavam agora desempregados.
havia muita culpa, porque a cidade aparentemente estava adiando grande parte da manutenção do controle de enchentes para prioridades mais imediatas. O Corpo de Engenheiros do Exército foi responsabilizado após investigações, embora não pudessem ser processados e responsabilizados por causa da imunidade soberana, que é uma norma legal que significa, essencialmente, que não se pode processar o governo a menos que o governo permita. Em 2011, o terremoto subaquático de magnitude 9 em Tohoku, o terremoto mais poderoso já registrado no Japão e o quarto mais poderoso na Terra desde o ano de 1900. O enorme tsunami produzido por este terremoto teve 40 metros de altura, viajou a 700 km por hora e quando colidiu com o Japão, e percorreu 9 km inteiros para o interior do Japão. Esqueci de mencionar que era março e estava muito frio por lá. Cerca de 20 mil pessoas morreram em consequência disto, 6 mil feridos e bem mais de 2 mil pessoas desaparecidas. Mas o motivo pelo qual esse tsunami é mais conhecido é por ter colidido com as centrais nucleares de Fukushima. Felizmente para o Japão e para o mundo, o Japão está historicamente situado como talvez o país mais bem preparado do planeta para 3 tipos de desastres naturais e provocados pelo homem: terremotos, tsunamis e desastres nucleares. Os engenheiros tinham contingências para lidar com isso, por isso não se tornou um desastre radioativo absoluto como o que aconteceu em Chernobyl em 1986. 2019. Uma doença de origem desconhecida apareceu na China. O governo chinês reagiu enviando homens em trajes risco biológico para limpar todas as superfícies com produtos químicos e trancar as pessoas em suas casas, até mesmo soldar as portas. Em suma, eles estavam se comportando exatamente como se o mundo estivesse prestes a acabar num filme de terror pandêmico. A doença se espalhou por todo o mundo. Era difícil confiar em boas informações. Os governos diriam uma coisa e depois mudariam abruptamente de ideias. Informações contrárias foram eliminadas das conversas públicas pelas redes sociais e empresas de tecnologia. Esta informação foi removida antes de poder ser confirmada ou negada através de escrutínio e investigação pública, o que semeou a desconfiança mútua entre as pessoas e os seus governos e as empresas tecnológicas, encorajando a teorização da conspiração, apesar de muitas ter sido comprovada. As pessoas foram forçadas a ficar em casa e a abandonar os seus empregos. Os proprietários de pequenas empresas foram particularmente perturbados e muitos perderam seus meios de subsistência. As regras foram feitas e alteradas por capricho e tornaram-se cada vez mais confusas para as pessoas. A cadeia de abastecimento foi interrompida, causando inícios e paragens abruptas de abastecimento em praticamente todo lado. Pior ainda, tudo isso aconteceu durante uma temporada de campanha presidencial. Então, literalmente, tudo o que aconteceu tornou-se um tema político a ser discutido e debatido, com ambos os lados a insistirem e completamente incapazes de resolver as coisas. Esta é a combinação mais recente de desastres naturais e provocados pelo homem. Imagine se a Covid fosse uma verdadeira praga, como aquela que matou 1/3 de todos os europeus durante o período medieval. Imagine que o governo, os cidadãos, o sistema médico, a infraestrutura, as notícias, a mídia e os concidadãos se comportassem exatamente da mesma forma naquela situação. Deixe-me dizer, eles fariam. Eles não fariam nada diferente, exceto, talvez, piorar. Saia da cidade. Aqui está o que acontece quando as coisas ficam fora de controle. Você pode ver isso em qualquer estação de notícias quando transmitem desastres naturais e guerras. As cidades operam com reabastecimentos constantes. Se os caminhões ou os trens não puderem entrar, a cidade ficará sem alimentos em poucos dias. Num lugar como Nova York, por exemplo, se ficarem completamente isolados, ficarão sem comida em menos de uma semana. São cerca de 9 milhões de pessoas sem comida. Eles não vão ficar e morrer. Eles saquearão e, quando não encontrarem nada, sairão da cidade em busca de comida em outro lugar. Você pode esperar congestionamento de tráfego instantâneo. As pessoas tentarão fugir. Os caminhões de abastecimento não poderão se movimentar. Bombeiros e policiais não poderão se mover. Inevitavelmente, as pessoas ficarão desesperadas e abandonarão seus carros e começarão a caminhar, agravando ainda mais o congestionamento. A pilhagem deve ser esperada. Sem qualquer aplicação da lei disponível e com casas e empresas abandonadas, algumas pessoas desesperadas aproveitarão a oportunidade para roubar.
Quando outros virem uma multidão pegando coisas sem qualquer consequência, eles participarão. A certa altura, as pessoas que normalmente não roubariam nada verão isso e corretamente deduzirão que tudo de valor na loja ou na casa vai desaparecer nos próximos 15 minutos, não importa o que aconteça. E eles racionalizarão que é melhor que sejam eles quem o fará, já que é uma conclusão precipitada que alguém o fará. Os supermercados ficarão vazios, toda a água engarrafada desaparecerá. Todos os alimentos enlatados, arroz, feijão e outros produtos não perecíveis desaparecerão. Pilhas, fraldas de bebê e coisas que iriam surpreendê-lo acabarão. As pessoas começarão a pensar como preparadores quando já for tarde demais. Com a polícia, os bombeiros e as ambulâncias sobrecarregadas, as pessoas com inclinações violentas aproveitarão a oportunidade para atacar os seus rivais. As pessoas mais ricas e conectadas sairão bem. Eles têm casas em outros lugares ou amigos que o acolherão. Aqueles que não o fizerem serão canalizados para estádios desportivos, essencialmente um enorme campo de sem-abrigo com pouca segurança, repleto de pessoas boas e das piores pessoas. Esse é o cenário. Se o governo estiver funcionando bem o suficiente para realmente fornecer um lugar, caso contrário, você verá colunas de inúmeras pessoas se movendo a pé, estendendo-se por quilômetros. O governo irá reagir de forma exagerada e insuficiente. Eles suspenderão de certos direitos civis, como vimos depois que o furacão Katrina destruiu Nova Orleans. As cidades existem por causa de um sistema muito complicado e muito produtivo. Uma cidade é um milagre absoluto. Esse sistema é frágil, no entanto. Breves interrupções podem desequilibrar tudo. Vocês lembram da greve dos caminhoneiros em 2018? Você está preparado? Se você estiver equipado e qualificado o suficiente para sobreviver sem qualquer ajuda por 2 semanas, estará mais preparado do que 99% das pessoas. Na maioria dos casos, isso é mais que suficiente. Mesmo as piores situações geralmente ficam sob controle em poucas semanas. Se você estiver bem preparado, provavelmente não precisará conhecer muitas habilidades de sobrevivência na selva. Esse é o ponto principal. Você está pronto quando os outros não estarão. Dito isso, lembre-se da regra número 5. As coisas dão errado. Você pode se encontrar em uma situação ruim, longe de sua casa ou de seus suprimentos. Seu estoque pode ser destruído por um incêndio ou inundação. Talvez você tenha escrito acidentalmente a data de validade errada em seus produtos enlatados e eles não sejam mais comestíveis. Por alguma razão, você deve conhecer algumas habilidades básicas de sobrevivência, habilidades médicas e como preparar e conservar sua comida. Como sobreviver aos piores cenários? Existe uma velha regra prática que é fácil e crucial de saber. Chama-se a regra dos 3. É assim: você pode sobreviver 3 minutos sem ar ou em água extremamente fria. Você pode sobreviver 3 dias sem água. Você pode sobreviver 3 semanas sem comida. Com este prático mnemônico, é fácil ver como precisamos priorizar nossas necessidades. Preocupe-se primeiro com o abrigo, depois com a água e depois com a comida. E lembre-se, esteja sempre preparado.